Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução a Python. Hoje vamos abordar um tópico fundamental na programação, as estruturas condicionais. Elas são a base para que nossos programas tomem decisões e executem diferentes ações com base em condições específicas. Imagine que você está programando um jogo. Se o jogador coletou um item específico, você quer que ele ganhe um poder especial. Senão, ele não recebe esse poder. Essa capacidade de fazer o programa agir de forma diferente, dependendo de uma situação, é o que nós chamamos de estruturas condicionais. Em Python, as estruturas são if, else e elif. Vamos explorar cada uma delas em detalhes. Começamos com a estrutura if. A sintaxe básica do if é bem simples. Seguida, a gente escreve if seguida por uma condição e dentro do bloco do código a gente coloca o código que deve ser executado se essa condição for verdadeira. Então aqui a gente vai pôr uma condição, por exemplo, tipo um ser menor que o outro número. Se isso for verdadeiro, o código aqui dentro vai ser executado. Aqui a gente tem um exemplo prático. Nós definimos a variável idade. E se a idade for maior ou igual a 18, ele vai printar que você é maior de idade e pode entrar na festa. Então, quando a gente roda esse código aqui, ele vai printar você é maior de idade e pode entrar na festa. Nesse outro exemplo, nós verificamos se um número é par. Nós definimos uma variável número e a gente usa o operador de módulo para obter o resto da divisão por 2. Se o resto for igual a zero, o número é par e nós imprimimos essa mensagem aqui correspondente. Então a gente pode ver que ele segue a mesma sintaxe, que primeiro tem uma condição e depois o bloco de código é executado. Então quando a gente executa, a gente vai ver aqui que aparece 10 é um número par. Finalmente, nesse último exemplo aqui, nós verificamos se uma string está vazia. Nós definimos a variável nome como uma string vazia e usamos a palavra-chave not junto com a variável nome para verificar se a string é considerada falsa, que é o caso quando ela está vazia. Se for, exibimos a mensagem, por favor, insira um nome válido. Quando a gente rodar aqui, ó, vai dar esse valor. Se eu coloco um nome aqui, por exemplo, meu nome, e rodar esse código, ele não vai printar esse valor. Agora nós vamos explorar a estrutura else. Ela é usada em conjunto com o if. Se a condição if for falsa, a gente executa o bloco de código dentro de else. Então, por exemplo, quando a gente cria uma condição para o if e ela deu false, o else vai ser executado. Ele é uma contraparte do if. A sintaxe básica dele, a gente primeiro escreve a condição if, normal, como a gente viu no começo do vídeo. Depois a gente coloca a palavra reservada a else, seguido de dois pontos. Vai ser executado o bloco de código que vai ser executado se a condição for falsa. Usando o mesmo exemplo de idade que a gente viu na condição if, a gente pode incrementar ele. Então, ele vai verificar se a idade é maior ou igual a 18. Se for verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código. Se não, ele vai executar esse bloco aqui. Tá? Ele vai executar que você é menor de idade e não pode entrar na festa porque na cidade aqui é menor que 18. Vou mudar aqui para 19 e ele vai executar a primeira condição que é o if. Então, o else ele só é executado quando o if é falso. Nós temos um outro exemplo aqui, que simulamos um processo de login, definimos um usuário e senha separados, e o programa ele vai verificar se o usuário e senha fornecidos corresponde aos valores esperados.
Se sim, ele imprime login bem-sucedido. Caso contrário, é executado o bloco dentro do else. Então a gente tem a palavra reservada end, que significa que a gente pode colocar é, uma condição que ela só será verdadeira se os dois casos aqui sejam verdadeiros. Então, esse e esse tem que ser verdadeiro para a condição da verdadeira. E ele vai verificar se o nome e a senha é verdadeiro. Então a gente pode ver aqui que sim, está igual e ele vai rodar o código dentro do bloco if, login bem sucedido. Mas se eu mudar, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um, se eu colocar um aqui, ele já não vai executar o usuário ou senha incorreto, porque o if deu falso e o else ele vai ser verdadeiro nesse caso. E para finalizar, o último exemplo aqui, a gente tem uma verificação se um número ele é positivo ou zero. Então a gente tem um if aqui, se um número for maior ou igual a zero, ele vai printar que o número é positivo ou zero, se não, ele vai printar que ele é negativo. Então a gente vai verificar se o número é maior ou igual a zero, caso não seja, ele executa o bloco else. Então a gente pode ver que menos 5 é negativo. Bom, vamos agora explicar a estrutura elif. Elif é a abreviação de if else, então ela é meio que uma combinação das duas e a gente usa ela quando a gente precisa verificar várias condições. Então primeiro a gente verifica uma condição, depois verifica outra, depois verifica outra e depois, se nenhuma delas forem atendidas, a gente printa else. Então elas são usadas para verificar várias condições. A gente tem várias condições ao mesmo tempo para ser verificadas. O elif permite isso. Então, a sintaxe básica dele, a gente primeiro escreve o if, a condição e o bloco de código. Depois a gente tem o elif, que ele pode ser vários várias condições diferentes. Então a gente pode ter aqui, ó, vários elifs. O número é o tanto que você precisar usar, quantas condições você precisa. E por fim, a gente tem o else. Nesse exemplo aqui, ele verifica se a nota da pessoa verifica a nota da pessoa. Então a gente primeiro coloca uma nota, depois ele verifica se a nota da pessoa for igual a 90, ele vai printar que a nota da pessoa foi A. Se ela for maior ou igual a 80, ela tira um B. Se for maior ou igual a 70, é um C. Se for maior ou igual a 60, é um D. E por fim, se for menor que isso, ele vai printar F, a pessoa reprovou. Então, ele vai verificar aqui ó, que a nota da pessoa foi C. Então, nesse caso aqui, ela foi falsa, então pula para essa. Nesse caso aqui foi falso, porque 75 é menor que 80, ele vai pular para essa aqui. Essa daqui vai ser aceita, então ele vai printar C e não vai executar as de baixo. Por exemplo, se eu mudar aqui para 95, ele já vai executar logo a primeira e as de baixo não vão ser executadas. Então a ordem de execução, se for cumprida, é de cima para baixo. Se eu colocar 59, ele vai verificar o else, porque nenhuma das outras foi atendida, então só o último que foi atendido. Nesse exemplo aqui, a gente classifica o IMC de uma pessoa, que é o índice de massa corpórea, em diferentes categorias usando o ELIF. Assim como no exemplo anterior, o programa faz uma série de verificações até achar qual condição é válida. Então a gente tem um MC aqui 27.5 que a gente definiu e ele vai printar que a pessoa está com sobrepeso porque essa condição ficou dentro desse intervalo aqui. Então, a pessoa está com sobrepeso. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 35, roda esse código, ele vai dar obesidade de grau 2 porque ficou dentro dessa condição aqui. Então, nenhuma dessas foi atendida,
a primeira a ser atendida e foi verdadeira foi essa, então ele executou esse bloco de código aqui. Por último, a gente tem um exemplo aqui que verifica o dia da semana. Então, coloca o dia. Se o dia for igual a 3, ele vai printar quarta-feira. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 6, printar sábado. Se eu mudar para 7, vai printar domingo. Então, qual condição for verdadeira dentro desse bloco elif aqui, ele vai printar, ou vai executar, né, o bloco de código que está dentro dessa condição. Bom, é muito importante a gente lembrar que as estruturas condicionais elas podem ser combinadas em aninhadas. Isso nos permite criar lógicas mais complexas. Nesse exemplo aqui, a gente tem um sistema de desconto, onde a idade e o status do membro afetam o percentual de desconto que a pessoa vai receber. Perceba que a gente tem um if dentro de um if, e a gente pode perceber também que a sequência de organização aqui em indentação é muito importante. Então, primeiro a gente verifica se a idade é maior ou igual a 60. Se ela for maior ou igual a 60, ele vai verificar o bloco de código aqui dentro. E ele vai verificar se a pessoa é membro desse clube de compras aí. Se ele for maior que 60 e membro, as duas forem verdadeiras, ele vai executar esse bloco de código aqui, ó. A pessoa vai receber um desconto de 20%. Se não, ela não for membro, ela recebe um desconto de 15%. Agora, se a pessoa ela tem uma idade menor que 60, ele vai verificar se a pessoa é membro. Se a compra for maior ou igual a 100, ele ganha 10% de desconto. Se não, ele ganha 0,05 ou 5% de desconto. Se nenhuma dessas condições aqui for aceita, ele vai ficar sem desconto. Então, a gente pode ver que a gente colocou a idade da pessoa é 25 e ela é membro. Então, ela vai ganhar um desconto de 10%, que esse bloco de código aqui não é executado, ele não é cumprido, a gente pula para esse. Esse bloco aqui ele é cumprido e a compra foi maior que 100, então ela ganha 10% de desconto. A gente pode ver aqui, ó, a pessoa ganhou um desconto de 10%. Se eu mudar aqui para 65, o desconto dela vai ser de 20%, porque a idade dela é maior que 50, 60 e ela é membro. Então, o desconto dela vai ser de 20%. Antes de irmos adiante, nós vamos mostrar os operadores lógicos, que usamos para combinar várias condições em uma mesma expressão. Python oferece os operadores AND, OR e o NOT. Então, esses daqui são os operadores lógicos. O AND é o E, a gente pode ler o OR como ou seja, uma condição ou outra, e o NOT é a negação. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma verificação de elegibilidade para empréstimo. Para ser elegível, a pessoa precisa estar entre 21 e 65 anos. Ela precisa ter uma renda maior que 3.000 e um score de crédito maior ou igual a 650. Então, ele vai ser elegível para o empréstimo. Se não, a gente vai pintar que a idade foi fora da faixa permitida, ou a renda foi menor, ou o score de crédito foi baixo. Então, a gente pode ver aqui, ó, que o range ele permite a gente verificar duas condições ao mesmo tempo. Então, ele vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, idade ela vai ter que ser maior ou igual a 21 e menor ou igual a 65. A renda também vai ter que ser maior que 3.000 e o score de crédito maior ou igual a 650. Aí a nossa condição vai ser verdadeira. Se a condição aqui não foi verdadeira, ele vai verificar se a pessoa tem idade
ou menor que 21 ou maior que 65. Então o OR ele é como se fosse o maior, ou como se fosse o OU. Uma condição ou outra vai ter que ser verdadeira. Depois ele verifica se a renda é menor que 3.000. E, por fim, o score de crédito pode ser mais baixo. Quando a gente roda, a pessoa foi elegível para o empréstimo porque ela ficou dentro dessas condições aqui. Se a renda dela, por exemplo, fosse 2.500, seria apenas essa daqui seria verdadeira. Então ele vai dar que a renda é insuficiente. Por último, nós vamos conhecer a estrutura Match Case, que foi introduzida na versão do Python 3.10. Ela funciona de maneira semelhante ao switch case em outras linguagens. Permite comparar uma variável com diversos valores possíveis. A sintaxe é bem simples. A gente coloca a palavra reservada match seguida de uma variável. Se essa variável for, for igual a esse case aqui, ele vai executar esse bloco de código. Se for igual a esse case aqui, ele vai executar esse outro bloco de código. Se for igual a esse case, ele vai executar esse bloco de código. Se não, por último, ele vai executar o código padrão. Bom, a gente tem um exemplo aqui que ele verifica o dia da semana, igual aquele outro exemplo que a gente viu usando o elif. A gente tem uma variável dia, então o match aqui recebe a variável, e caso ele seja 1, ele vai printar segunda-feira, caso seja igual a 2, ele vai printar terça-feira, quarta-feira, etc. Então a gente pode colocar o dia aqui, ó, e a gente pode ver que ele vai printar quarta-feira. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 8, numa dessas aqui vai ser verdadeira, então ele vai printar dia inválido. Então a ideia é semelhante ao o elif que a gente viu lá, mas quando a gente precisa, por exemplo, verificar opções e essas coisas, é melhor usar o match case. A gente tem outro exemplo aqui, que a estrutura match case ela pode ser usada para verificar dado o tipo de dado de uma variável, como vimos nesse exemplo. Nós vamos ver nesse exemplo aqui. Aqui podemos verificar se o dado é um inteiro, float, string, lista ou dicionário. A gente tem uma função aqui, ela recebe um valor, tipo de dado, e ele vai verificar se ela é algum tipo aqui, ó. Então a gente roda o código, a gente tem aqui um inteiro, aqui a gente tem uma string, aqui a gente tem uma lista. Então ele verifica que tipo de dado que a gente tem. E nesse último exemplo aqui, a gente pode lidar com um padrão mais complexo, com o desempacotamento de sequências ou correspondência de estruturas. Nesse exemplo aqui, a gente analisa um ponto em um plano cartesiano. Então, ele vai analisar, né? Por exemplo, se for 0, 0, a gente está na origem. Se a gente tem um número para y, ele vai indicar que a gente está no eixo y, nesse ponto. Se a gente tem um número x, ele vai indicar que a gente está num ponto no eixo x. A gente pode estar num ponto na diagonal entre x e y e num ponto genérico aqui que entre x e y. Então a gente vai verificar aqui, ó, por exemplo, o 0, 0 a gente está na origem, aqui a gente está no eixo y, aqui a gente vai estar numa diagonal, ou seja, 3 e 3, ele vai estar numa diagonal assim, no plano cartesiano, e aqui a gente está num ponto genérico, no plano cartesiano. Então a gente pode ver que o case ele pode ser usado também para verificar outros tipos de dados. O match case ele oferece algumas vantagens em comparação com o if, elif e else, com maior legibilidade, suporte a padrões mais complexos e melhor desempenho em algumas situações. É importante lembrar, né, que o match case só está disponível na versão 3.10 do Python.
Se estiver usando uma versão anterior, precisará usar as estruturas if, elif e else. Bom, nessa aula a gente exploramos as condições, as estruturas condicionais. Além disso, aprendemos como combiná-las, os operadores lógicos para criar lógicas mais complexas. E foi isso. Tchauzinho.